Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, aqui no nosso espaço é uma via de mão dupla, onde nós sempre trazemos personalidades do mundo jurídico para bater um papo conosco e também estamos abertos aí à sua comunicação, à sua participação também através da página da OAB, a página da CAARJ e também pelo nosso canal no YouTube, onde você pode colocar as suas críticas, as suas sugestões. E hoje quem está com a gente aqui é a doutora Rita Cortes, ela que é a nossa presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. A gente vai falar um pouco da instituição também, vai apresentar para as pessoas que não conhecem ainda o que é o IAB aqui do nosso país, né, a importância, enfim, como é que faz para participar e os projetos também, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a doutora Rita por estar aqui conosco. Quais são os projetos para 2022? E antes de entrar nessa pergunta, na resposta objetiva, o que é o IAB? Bom, Júnior, em primeiro lugar, é sempre assim um prazer, uma alegria, né, estar no programa. Eu acho que esse programa é fantástico. Espero que também se dê continuidade ao projeto nesse ano de 2022. É sempre bom vê-lo bem, de saúde, saudável, com essa biblioteca fantástica de fundo. Bom, mas, Júnior, o IAB é uma instituição quase bicentenária. Nós temos 178 anos de existência. Fomos criados no Império. Eu vou fazer uma síntese, né? Porque 178 anos de história não dá para falar em 5 minutos, né? Mas, em síntese, né? Então, na época da independência do Brasil, né, havia necessidade, o imperador viu a necessidade de criar uma legislação, um ordenamento jurídico compatível, né, com a nova situação política de Estado, né, do Brasil, que era o Brasil autônomo, o Brasil independente. Ao mesmo tempo, né, o imperador também via a necessidade de ter jovens advogados, bacharéis, na época não eram advogados, eram bacharéis, né, bacharéis de direito formados no Brasil, que pudessem exatamente criar com uma, vamos dizer assim, com uma cara própria, né, do Brasil, desse Brasil independente, todo um pensamento jurídico constitucional, códigos, né, códigos, o primeiro código comercial, o primeiro código civil foram frutos, né, de debates no Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, ele necessitava trazer, né, jovens bacharéis, né, que pudessem exatamente promover, né, vamos dizer assim, essa iniciativa, né, de pensar, né, nesse novo ordenamento jurídico e nesse novo pensamento, na formação desse novo pensamento constitucional. E aí foram criados os primeiros cursos, inclusive o IAB, ainda que tenha surgido depois, mas foi com este objetivo, com esse propósito, que foram criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil, né, em Olinda e em São Paulo, né, exatamente para tirar de Portugal, né, na separação, né, Brasil e Portugal, tirar de Portugal a formação desses bacharéis e trazer para o Brasil, né, dentro da realidade brasileira, aquela realidade, né, independente, de independência de Portugal, exatamente criar, né, toda uma... enfim, princípios jurídicos, todas as questões que passaram a ser debatidas. Agora, o mais interessante, Júnior, e que muita gente não sabe, né, é que também era objetivo, né, aí não era do imperador, eu acho que, enfim, de juristas da época, de jurisconsultos na época, ainda que portugueses, a ideia era ter uma associação, né, que levasse à criação de uma ordem dos advogados do Brasil, inclusive inspirado na Europa. Já havia algumas ordens,
né, corporações de ofício. Então, a ideia era ter uma ordem dos advogados no Brasil. Então, nosso estatuto tem um dispositivo, o primeiro estatuto do IAB tem um dispositivo nele inserido em que fala que o IAB tem como objetivo criar a Ordem dos Advogados do Brasil. Quer E é dizer, por isso... a instituição ela nasce quase como uma sociedade cultural, uma sociedade intelectual, e ela migra ou ela ajuda a criar uma instituição corporativa, né? que tem uma atuação política mais propositiva ou mais atuante, vamos dizer assim. Mais voltada realmente ao exercício profissional. Lógico que naquela época, quer dizer, alguns anos antes da própria criação da ordem, né, a profissão não se enxergava a profissão como nós enxergamos hoje, e nem depois de criada a OAB, né, eu acho que houve um desenvolvimento um pouco descolado, né, daquele pensamento daquela época, mas, de qualquer maneira, o objetivo foi esse. Né? E temos aí, então, por isso que nós dizemos que a célula máter da ordem é o Instituto dos Advogados Brasileiros, e é exatamente isso. Agora eu quero te perguntar, para depois a gente entrar nos projetos, na análise, o que faz o IAB hoje? Depois que foi criada a ordem, aí vamos continuar nessa linha histórica, né? Depois de criada a ordem, lógico que o Instituto ficou reservado um papel mais acadêmico. Então, hoje, o IAB, vamos dizer assim, ele serve de suporte técnico, né? Ele cria as teses, né? Ele discute, né, do ponto de vista técnico, os fundamentos jurídicos para uma série de iniciativas, não só da advocacia, mas da própria ordem. Né? Então, iniciativas, né, que, tanto por parte da advocacia, né, e aí de forma geral, como das instituições, e aí, no caso, da ordem também. Né? Ainda que a ordem tenha o seu corpo técnico, né, descolado do Instituto dos Advogados Brasileiros, mas o Instituto passou a ser uma instituição de estudo, né, de formação do pensamento jurídico brasileiro, passou a cuidar do direito brasileiro, quer dizer, não da profissão, do desenvolvimento da atividade profissional, não tanto quanto representação de classe, né, mas mais assim, realmente ser difusora de cultura, né, de estudos jurídicos, né, que enfim, são enfrentados e são debatidos, né, nas nossas sessões plenárias, e principalmente através das nossas comissões temáticas. Então, a gente faz um trabalho super interessante, que são os pareceres. Nós, invariavelmente, analisamos, né, o que vem, são os projetos de lei, quer dizer, toda a construção, ou vamos dizer assim, a criação, a gente parte para examinar, dentro do processo legislativo, né, todas essas novas assim, ideias que surgem no Congresso, né, com projetos de lei, decretos. Hoje a gente avança até para determinadas decisões, né, dos tribunais, né, também a gente parte para uma análise, não deveria, mas a gente faz isso. Mas, enfim, então eu acho que por isso que nós dizemos que é uma instituição difusora de cultura, né, e de ensinos jurídicos. Né? Ou seja, acaba sendo no final da história, uma parceira, né, ou um parceiro da advocacia e da instituição, né, corporativa da OAB. Não é? Mas a gente não deixa de contribuir na medida em que nós passamos a debater temas de importância para a sociedade e para a advocacia. Então, nós não deixamos de estar exercendo, vamos dizer assim, de forma indireta, né, uma representação também com relação, né, ao que se espera, né,
ao que se espera, não só no país, né, o que se espera como superação, né, de determinadas crises, e hoje nós vivemos, eu estou falando exatamente isso, porque é o momento que nós vivemos, né, nós estamos atravessando e continuamos atravessando ainda uma crise sanitária, uma crise política, uma crise social e econômica, né, muito profunda. Essas crises são muito profundas, e então o IAB não se furta a debater, a discutir, exatamente para ter um posicionamento, né, que se agregue, né, ao posicionamento dessas outras entidades e essas outras instituições jurídicas e entidades de representação, e aí, no caso, principalmente a OAB. Então, a gente faz uma espécie de representação indireta, né? E outros temas, antes da criação da OAB, passaram pelo Instituto, né? O voto das mulheres, né? A abolição da escravatura, né? Vários temas, inclusive, sobre a questão das diferentes constituintes, né? Pegou a Enfim, transição, né, do Império da monarquia para a República também, né? Os debates aí foram exatamente, os quentes. debates foram quentes, né? Principalmente no que tange à abolição da escravatura. Agora, o pensamento ainda era muito conservador, né? O pensamento era um pensamento liberal, né? Os bacharéis eram formados, né, com esse perfil. Então, foi avançando, ainda que conservador ou não, mas os grandes temas foram postos, né? Assim como a ideia da codificação, né, de normas, tanto no âmbito do comércio, no âmbito civil, foram pensados de penal, entendeu? Trabalho não, o trabalho já foi muito mais adiante, a ordem já estava até já tinha sido até Organizado. criada porque surge com Vargas, né? Com Getúlio Vargas. Sim. Mas antes eram também normas esparsas, tanto que a gente chama de consolidação das leis de trabalho, né? Porque elas foram reunidas, né, nesse compêndio, então não chega a ser um código de direito. Então, eu acho que o IAB deu assim, grandes contribuições, até porque, né, fazer parte do IAB era eu não posso dizer, eu queria usar outra expressão, mas não dá para fugir, né? Era uma elite intelectual, né? Então, hoje nós temos várias instituições universitárias, né, na área do direito, mas naquela época não tinha. Então, era um número diminuto, ainda que, né, comparativamente a outros países estrangeiros, né, então a gente tivesse um número considerável. Mas para aquela ocasião, quer dizer, comparado hoje, né, com os tempos atuais, né, nós tínhamos era praticamente uma elite, né, intelectual que estava sendo formada no IAB. Tanto que há exigências para se ingressar no IAB, né, não tanto de titulação, mas que a pessoa comprove, né, o desenvolvimento, a desenvoltura em termos de produzir um trabalho jurídico de qualidade a ponto de ser admitido, né, na nossa instituição. Sim. E agora, fazendo essa viagem no tempo, a gente chega agora até 2021 e 2022. 2021 deve ter sido um ano bastante complicado, com muitos debates jurídicos, porque, com a vinda do atual presidente ao poder, a gente teve um chacoalhamento das instituições jurídicas, de princípios jurídicos, debate jurídico. Como é que foi o IAB no meio desse contexto? Eu acho que todos nós sofremos muito com a pandemia. Eu acho que a ordem, com as suas seccionais, as subseções, né, o IAB, os institutos de advogados estaduais, as academias, porque tudo ficou muito difícil, né, Júnior? Então, como é que você podia desenvolver trabalho, né, no mundo virtual? Nós tivemos que nos adaptar assim com uma rapidez, com uma velocidade fantástica, né, às novas tecnologias, entendeu? Até para que a gente pudesse continuar desenvolvendo um trabalho. Eu acho que nós nos saímos muito bem,
né? Eu acho que, apesar de toda a situação extremamente complicada, do ponto de vista da estrutura, dos instrumentos para que nós pudéssemos, né, dar consecução ao nosso trabalho, mas eu acho que nós produzimos bastante, né? O IAB não parou em nenhum momento, né? Eu acho que toda semana quem nos acompanha, inclusive pelo YouTube, hoje nós temos a TV IAB, sabe que nós semanalmente, né, produzimos atividades jurídicas de extremo, acima de extrema qualidade, tem sido muito elogiado, faz parte, inclusive, nós entramos na agenda do consultor jurídico, na agenda do Migalhas, que são, enfim, eu sou como referência, né, mas então são atividades que são agendadas por essa, por essa imprensa corporativa, né? Então, e os nomes, né, que nós trouxemos realmente é uma coisa assim digna de nota, né? Nós vamos agora admitir como sócio benemérito o Boaventura Souza Santos, já admitimos o professor e reitor José Geraldo como sócio benemérito, que ao lado de Bernardo Cabral, hoje são 3 sócios beneméritos. Uhum. Né? Então, enfim, e trouxemos a Farone, nomes internacionais, o melhor, né, vamos dizer assim, da academia no Brasil e o melhor da academia fora do Brasil. Né? Então, Doutora nomes... Rita, uma coisa que chama atenção nesse particular aí é que a pandemia ela causou grandes problemas, mas ela também nos forçou a usar essas novas ferramentas, né, que, de um certo modo, aproximou quem estava muito distante. Quando a senhora fala do Zaffaroni, o Zaffaroni a gente só podia ter contato com ele se ele viesse ao Brasil, se a gente fosse no IAB ou na OAB, numa palestra, e tivesse que desembolsar alguma coisa para assisti-lo. Agora, com as ferramentas foram criadas, a gente consegue, inclusive, dar mais visibilidade, por exemplo, aos trabalhos do IAB, né? Sim, eu digo que se teve alguma coisa de positivo, né, na introdução de novas tecnologias, é exatamente possibilitar, quer dizer, você encurtar distâncias, né? Você conseguir trazer pessoas que antes você não conseguiria trazer para uma atividade presencial. Né? Uhum. E já estamos caminhando para as chamadas atividades híbridas, né? Onde nós mesclamos, e o IAB já está fazendo isso. Né? Hoje eu Uhum. vou, inclusive, presidir uma sessão que é uma sessão plenária híbrida. Né? Então, eu vou estar no plenário do IAB, presencialmente, e os sócios que queiram, e sócios que queiram acompanhar os debates da sessão plenária poderão fazer virtualmente, através da plataforma Zoom. E os demais que também quiserem acompanhar, vão acompanhar pelo YouTube. Ótimo, Isso ótimo. antes era inimaginável, você tinha que ir ao IAB, Sim. né, E para agora para participar de uma sessão plenária. 2022, quais são os desafios que o IAB está planejando? Olha só, dar continuidade e aprimorar o trabalho. Agora, é sui generis, entendeu, Júnior? Embora algumas pessoas já estão falando da minha saída, né? Eu ontem tive na sessão, ontem e anteontem, na sessão do Conselho Federal da Ordem, aí o nosso presidente Felipe já apresentou o Sidney Sanches, que é candidato é um candidato que foi apresentado pela atual diretoria para me suceder na presidência, né? Então, eu já falava assim, olha, que eu vou votar no Sidney, entendeu? Eu disse assim, gente, eu só vou sair em maio, entendeu? Então, em março, nós vamos ter eleição, mas eu tenho certeza, Júnior, né, que com a eleição, caso o Sidney seja eleito, assim como com outros membros da diretoria, que eu acho que permanecerão, nós vamos dar continuidade, vamos aprimorar o trabalho. Nós vamos centrar na questão da escola, né? Porque dentro da nossa estrutura, né, nós tivemos algumas ideias que acabaram não se desenvolvendo tão bem como nós imaginávamos. Você quer ver uma coisa que deu super certo? Foi um projeto, né, que nós desenvolvemos a partir da nossa biblioteca, a Biblioteca Daniel Arão Reis, que é conhecida como a quarta maior biblioteca no Brasil,
biblioteca jurídica. Então, é um projeto saindo do prelo, né? Então, todos que queiram lançar livros de forma virtual, acompanhados de debates, né, participam do Saindo do Prelo. E a gente já tem fila. Pô, que bacana. Entendeu? Nesse ano, a agenda está praticamente repleta até o final do ano, até porque é uma forma de você, primeiro, né, divulgar grandes obras, né, uma literatura jurídica de destaque, uma literatura jurídica notável, né, e, ao mesmo tempo, está patrocinando, né, de certa forma, esses assim, grandes nomes, né, da nossa cultura também jurídica brasileira. Então, isso foi um projeto que deu super certo. Então, acho que nós vamos nos voltar para a questão da escola, né? Eu acho que isso é importante. E, no mais, manter. Nós criamos também, vamos criar uma comissão para ver se a gente dá consecução também aos projetos de memória do IAB. Né? Nós temos um projeto Memória para resgatar exatamente essa história, essa bonita história que nós temos e que poucas pessoas conhecem. Nós temos uma comissão que foi formada exatamente para dar continuidade a esse trabalho e, inclusive, com uma missão especial, que é fazer um levantamento sobre a obra de Teixeira de Freitas. Nós temos um sócio, que é o Joel Bender, que é lá do Rio Grande do Sul, nosso representante no Rio Grande do Sul, entendeu? Que ele é dedicado, ele é apaixonado por Teixeira de Freitas. Né? Então, ele está fazendo assim, um levantamento fantástico, né, sobre a vida de Teixeira de Freitas, sobre a obra, assim, de um ponto de vista assim, de análise metodológica, bem bacana. Agora, talvez o grande registro que eu deva fazer, que eu creio que a gente vai conseguir alcançar nesse ano, são as representações estaduais e as subsedes do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós somos uma instituição de abrangência nacional, como é a Ordem, como é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós criamos, então, mas só que nós sempre nos concentramos as nossas atividades no Rio de Janeiro. Então, era a hora de nós criarmos, respeitando os institutos de advogados estaduais, né? Mas era a hora de nós criarmos as nossas representações estaduais. Então, hoje, nós temos representantes de quase todo o país. Né? É uma coisa assim que eu me orgulho muito, né, de ter lançado a pedra fundamental desse projeto, que está dando certo. Né? Então, nós nomeamos vários representantes do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Pará, enfim, mas quase todos os estados, são pouquíssimos estados onde nós não temos representantes, e em cada estado a nossa ideia é criar uma subsede. Nós já tínhamos a subsede de Brasília, que foi inaugurada na gestão do Técio Lize Silva, né, meu antecessor, e agora nós acabamos de inaugurar, então agora no final desse ano que passou, a nossa subsede em Manaus. Olha, fantástica, com auditório, com direito ao auditório, uma salinha para receber os advogados, uma sala de reuniões. Eu nem acreditei, Júnior, quando eu vi assim, quer dizer, as instalações, lógico, sempre uma gentileza lógico, das seccionais locais, né? Sim. Doutora Rita, então, a gente agarrou aqui na prosa, aqui, o nosso papo aqui ele se estendeu, e eu já queria te deixar um convite para, antes das eleições do IAB, nós voltarmos a conversar sobre algumas questões, falarmos como é esse processo dentro do IAB e estimular as pessoas para que participem cada vez mais da nossa instituição, porque é um polo irradiador de conhecimento. E num país que anda tão repleto de fumaças e nuvens escuras, é muito importante ter algumas cabeças lúcidas, sobretudo e fundamentalmente no campo jurídico, quando a gente discute Constituição, direitos
fundamentais, né? Olha, queria te agradecer mais uma vez, e, infelizmente agora a gente vai ter que interromper mesmo, mas eu queria convidar vocês que estão assistindo a gente a entrarem no site do IAB, assistirem os programas da TV do IAB, aqui da nossa ordem também, a nossa página da OAB, da CARD, enfim. Existem muitas informações relacionadas à cidadania, à advocacia, ao direito, enfim, a gente tem que acessá-las, né? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Júnior, olha só Diga, para doutor terminar, Uhum. olha só, rapidinho, Sim. todos os vídeos das nossas atividades, nossos eventos culturais estão no site, na TV IAB. É só acessar a TV IAB. E, Júnior, já numa próxima, né, quem sabe a gente não traz o candidato, né? O Sidney. Vamos fazer um papo aqui, porque a ferramenta está possibilitando isso, né? Aquilo que presencialmente era mais complicado, hoje a gente se encontra aqui e é muito... Eu participo, o Sidney também, sim, eu acho que vai ser bem bacana. Sim, já está convidada e já está assumido o compromisso nosso aqui. Tá bom, doutora Rita? Mais uma vez, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Quem esteve conosco aqui, doutora Rita Cortes, presidente do nosso Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá. Tchau, gente.